Por esses dias foi divulgado o Produto Interno Bruto referente ao segundo trimestre desse ano e ele veio aquém daquilo que o mercado esperava. O mercado falava em alguma coisa em torno de 0,2%, 0,5% de crescimento e, na verdade, acabou caindo 0,1%. São diferenças pequenas, mas muito representativas. Por quê? A grande pergunta que se faz é por que essa queda? E aí, desmembrando o Produto Interno Bruto, nós identificamos as componentes consumo das famílias, gastos do governo, a formação bruta de capital fixo, exportações e importações. No que diz respeito ao consumo das famílias, ele se manteve estabilizado, nem cresceu, nem caiu, o que indica que o mercado consumidor ele já está chegando, à sua normalidade. Ou seja, não há mais eventos fortes que possam eventualmente fazer com que ele cresça de maneira mais forte ou caia. O importante a ser considerado é que essa estabilidade no nível de consumo das famílias muito provavelmente se deve ao processo inflacionário que acaba comprometendo o poder de compra das famílias, ou mais especificamente falando, compromete a renda disponível. Então, lógico, preços sobem, renda permanece constante, eu tenho que inclusive começar a reduzir o nível de consumo. A segunda componente, gastos do governo, ele apresentou uma pequena alta de 0,7%, muito provavelmente devido ao reinício do pagamento do auxílio emergencial. Por quê? Porque isso acaba impactando impactando no nível de consumo, e à medida que ele impacta sobre o nível de consumo, as indústrias tendem a produzir mais. Um terceiro elemento, formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos no setor produtivo da economia. Esse é um dado que nos preocupa, porque houve uma queda de 3,6%. E não podemos esquecer que investimentos são os fatores importantes na atividade econômica que permitem, inclusive, a economia crescer. Então, à medida que nós temos uma redução no nível de investimentos, o próprio processo de crescimento ou a retomada desse processo de crescimento, ele fica comprometido. As exportações, apresentou nesse segundo trimestre uma alta de 9,4%, mas temos que considerar que isso se deve fundamentalmente ao período da exportação de grãos, especialmente da soja. Então, este é o cenário que o segundo trimestre apresentou. Entretanto, a grande pergunta que fica é: e agora? E os próximos trimestres? Como é que será este ano? E aí nós temos que considerar alguns elementos importantes. Primeiro elemento, nós estamos passando por um período inflacionário extremamente forte. E não esquecendo que inflação, ele desarranja toda a atividade econômica, principalmente comprometendo a capacidade de consumir das famílias. Temos que considerar também que à medida que os preços sobem, a ação do Banco Central, no sentido de tentar conter essa alta, é através da elevação da taxa de juros. Não se esqueçam que nós estávamos naquele patamar de 2%, já hoje em 5,25%, e o próprio Conselho de Política Monetária já deixou muito claro, na próxima reunião do Copom, mais 1% de alta, ou seja, já estaremos em 6,25%. Isso sinaliza uma provável taxa de juros da ordem de 8% no final do ano. Extremamente preocupante, que de alguma maneira também acaba afetando o consumo das famílias. Um outro elemento a ser considerado, o desarranjo fiscal. Essa dívida pública, a dificuldade que o governo tem em manter os seus programas, e aí vem toda essa questão do parcelamento dos precatórios, o rearranjo de contas, aquilo que o próprio governo fala de reforma tributária. Só que, na verdade, ele apenas está tirando de um lado e colocando do outro.
e não mudando, né, toda a estrutura de arrecadação do setor público da nossa economia. E um terceiro elemento, a taxa de câmbio alta, né, principalmente em função do cenário da insegurança político-institucional. E agora fomos brindados com a bandeira da escassez hídrica, ou seja, uma tarifa para energia elétrica extremamente alta, que não podemos esquecer. Ela mexe com toda a estrutura produtiva, inclusive com as despesas das famílias. Ora, considerando todos esses aspectos, a pergunta que fica no ar agora é: será que a nossa economia conseguirá atingir os 5,22% de crescimento do PIB? Hora de pensar.